A ridícula ideia de nunca mais te ver, de Rosa Monteiro. O fogo doméstico do suor e da febre. A infância é um lugar ao qual não podemos voltar, e em geral tampouco queremos. Eu certamente jamais voltaria. Mas, na verdade, nunca saímos de lá. O menino é o pai do homem, dizia Wordsworth num célebre verso. E tinha razão. A infância nos forja, e o que somos hoje tem raízes no passado. Dizem que a humanidade pode ser dividida entre aqueles cuja infância foi um inferno, os quais, nesse caso, sempre viverão perseguidos por tal fantasma, e aqueles que desfrutaram uma infância maravilhosa, o que é ainda pior, porque perderam o paraíso para sempre. Brincadeiras à parte, ou talvez não seja brincadeira, a infância é uma etapa danada. Toda aquela fragilidade, aquela impotência, a intensidade de emoções, além da imaginação febril, o tempo eterno e uma necessidade de carinho tão desesperadora como a do náufrago que agoniza por um copo d'água. Na infância estamos sempre a ponto de morrer, metaforicamente falando, ou pelo menos de que morram ou sejam mutilados alguns dos nossos galhos. Crescemos como bonsais, torturados, podados e diminuídos pelas circunstâncias, convenções, preconceitos culturais, imposições sociais, traumas infantis e expectativas familiares. #honrar os pais. Houve um tempo em que preguei na parede de casa fotos dos meus amigos de quando eram crianças. Depois, em alguma das minhas mudanças, guardei-as numa caixa. Não sei por que as tirei do mural. Eram maravilhosas. Estavam tão despidos, eram tão transparentes naqueles retratos. Depois da morte de Pablo, seu primo Rafael Fernandes del Amo me mandou esta foto. No verso diz: na represa de Herburguilo, Valdelandes, verão de 1961. Pablo é o menorzinho, o que aparece ao fundo com a cabeça inclinada. Tinha acabado de fazer 10 anos. E a verdade é que ele já estava inteiro ali, mas com a inocência e a ignorância do que a vida lhe traria depois. É estranho. Desde que ele morreu, não sinto apenas falta da sua presença, de continuar vivendo com ele e de vê-lo envelhecer. Também tenho saudades do seu passado, das muitas vivências que não conheci, dessa infância, dessa tarde de verão num barquinho. Queria poder sorver, como um vampiro, todos os seus momentos de felicidade. Acho que é uma questão de intimidade. Pablo e eu passamos 21 anos juntos. Foi, tanto para ele quanto para mim, a relação mais longa das nossas vidas, com ampla diferença sobre as anteriores. Em ambos os casos, não mais de 4 anos. Acho que o conheci melhor do que ninguém, e sem dúvida, não houve nem haverá na minha vida uma pessoa que chegue a me conhecer tão bem quanto ele. Mesmo se eu tiver a sorte de viver outros 21 anos com saúde, e a bastante improvável ventura de vivê-los acompanhado do melhor parceiro possível. Essa etapa que me resta já não é tão central, tão intensa, tão mutável, tão eloquente como os anos que compartilhei com Pablo. Essa mágoa da intimidade perdida, para sempre, para sempre. De novo essa expressão maldita e insistente. É um efeito colateral que vem com o luto e que todos os viúvos de longos relacionamentos conhecem muito bem. Na primeira página do seu diário, Marie fala dos últimos dias que passou com Pierre. Era feriado de Páscoa e eles passaram um final de semana juntos no campo, num pequeno vilarejo chamado Saint-Rémy
les chevreaux. Abre aspas. Para comer, fiz o creme de que gostavas. Dormimos em nosso quarto com Yves, que na época tinha 14 meses. Tu disseste que preferia aquela cama à de Paris. Dormíamos enroscados um no outro, como de costume, e eu te dei um lencinho de Yves para cobrires a cabeça. Fecha aspas. Ah, quanta intimidade há nessas linhas. A vida real, a mais verdadeira e profunda, é feita dessas pequenas banalidades. Mary fez o creme de que ele gostava, e não nos diz qual era, mas sem dúvida sabia o ponto exato de cozimento que Pierre queria. Se preferia tomá-lo num prato ou numa caneca, mais quente ou mais frio. E o que dizer da cama de Paris em oposição à cama de Saint-Remy? Nossas camas são tão importantes. Ocasionalmente, embora talvez menos, serão o cenário da nossa morte. Em todo caso, são o refúgio da nossa nudez mais absoluta. E não me refiro apenas à falta de roupa. Por que Pierre preferia a cama do campo? Era mais macia, mais dura, mais alta, baixa, estreita, larga. Estava ao lado de uma janela, junto a uma parede. Tinha vista? Tinha luz? É claro que Mary poderia responder a todas essas perguntas. E isso, precisamente isso, é conhecer alguém. Possuir alguém. Dormiam enroscados um no outro, como de costume. Eis a intimidade explodindo no glorioso amor da pele, um amor animal. E o melhor, ela lhe deu um lencinho para cobrir a cabeça. Aqui, chegamos à zona abissal da intimidade. Alcançamos as manias de cada um, águas profundas. Escrevi num romance que o amor consiste em encontrar alguém com quem compartilhar esquisitices. Pierre gostava de se cobrir com um pano. Meu pai também. Enrolava na cabeça a dobra do lençol. Continuar amando alguém que põe um lencinho bordado de bebê no cocoruto ou se enrola feito muçulmana num chador é a prova máxima do amor verdadeiro. Não há nada mais ridículo na intimidade. Não há nada escatológico nem repudiável nesse lento fogo doméstico de suor e febre, de ranhos e espirros, de peidos e roncos. Bem, estes últimos costumam ser motivo de muitas brigas, mas mesmo a isso você acaba se habituando. A intimidade. Não ter muito claro onde você termina e o outro começa. E saber tudo daquela pessoa, ou ao menos saber tanto. No seu belíssimo livro Tempo de Vida, escrito após seu pai morrer de câncer, Marcos Guirao Torrente anota os gostos do falecido num longo relatório de dados ínfimos. Abre aspas. Tinha uma queda por frituras e tudo que levasse molho ou bechamel. Gostava de embutidos, macarrão, almôndegas. Gostava de repolho, beterraba, atum. Fecha aspas. Todas essas pequenezas, de fato, constituem uma pessoa. São nossa fórmula básica, a garatuja única que cada um desenha na existência. Por exemplo, eu detesto couve e fico beliscando a pele dos dedos até sangrar. Essas ninharinhas e muitas outras são exatamente o que sou. Por isso que eu lamento não conhecer também o passado, a vida de Pablo que não vivi. Quero saber tudo sobre ele. Se pudesse saber tudo, absolutamente tudo, seria como se ele não tivesse morrido. Carregamos nossos mortos nas costas. Amos Oz me disse numa entrevista. Os judeus têm tantos mortos, argumentava ele, que o peso é sobre-humano. Ou, antes,
Somos relicários de quem amamos. Nós os trazemos aqui dentro. Somos a memória deles. E não queremos esquecer. Abre aspas. Irene brinca com seus tios. Yves, que enquanto tudo estava acontecendo corria pela casa com uma alegria inconsciente, brinca e ri. Todo mundo fala com ela. E eu vejo os olhos de meu Pierre em seu leito de morte e sofro. E parece que já estou vendo chegar o esquecimento, o terrível esquecimento, que mata até mesmo a lembrança do ser amado. Fecha aspas. Não querer esquecer é uma obviedade, um lugar comum do qual todo mundo lhe fala, e que certamente dificulta o luto e o torna mais longo. Mas faz sentido resistirmos ao esquecimento, porque essa é a derrota final contra a nossa grande inimiga, contra essa morte sórdida que é a destruidora dos prazeres, a separadora das comunidades, a demolidora dos palácios e a construtora dos túmulos, como é chamada em As Mil e Uma Noites, um livro que tem muita consciência do combate desigual dos humanos contra a morte. De modo que Mary recordava Pierre na própria carne e por isso proibiu as filhas de mencionarem o pai na sua presença. Suponho que lhe doía demais e ela temia desabar na frente das meninas. Em todo caso, essa proibição me pareceu brutal e típica de uma mulher violentamente possuída por suas emoções, embora se esforçasse em escondê-las. Ela mesma admitiu seu dissímulo na carta que escreveu a uma amiga aos 20 anos. Abre aspas. Quanto a mim, estou muito contente, pois a miúde escondo, rindo, minha absoluta falta de alegria. É algo que aprendi a fazer quando percebi que quem vive tudo tão intensamente como eu e não é capaz de mudar essa característica de sua natureza, tem de dissimulá-la o melhor que pode. Fecha aspas. Como os géiseres, só de vez em quando ela deixava escapar seu interior ardente. Há uma foto aterradora de Marie e de suas filhas no jardim de casa. Parece o retrato trágico de um luto recente. Seria possível dizer que acabaram de voltar do cemitério, mas foi tirada 2 anos depois da morte de Pierre. As meninas têm a mesma expressão de dor contida, principalmente Irene, que abraça a mãe de um jeito comovente. Não sei se tentando protegê-la. Deve ter sido uma infância difícil para as 2 órfãs. Yves reconheceu isso mais tarde e por escrito, mas acho que foi Irene quem levou a pior. Eu diria que Marie Curie, a grande Marie, foi uma mãe terrível para a filha mais velha. Uma mãe de exigência insaciável que, quando Pierre morreu, entregou a menina como oferenda à memória sagrada do marido. Escreveu no diário poucas semanas depois do falecimento. Abre aspas. Eu sonhava, meu Pierre, e te disse isso tantas vezes que essa menina, que prometia se parecer contigo na expressão séria e tranquila, se tornaria, o mais cedo possível, tua companheira de trabalho, e que deveria a ti o melhor de si própria. Fecha aspas. Irene recebeu a incumbência de substituir o pai e obedeceu. #honrar a mãe. Obedeceu com tanto afinco, com uma entrega tão tremenda, que não apenas conseguiu ganhar também um Nobel de Química, como morreu prematuramente aos 59 anos em consequência das radiações, enquanto sua mãe morreu aos 66. Nesse sacrifício, ela a superou. Há um poema assombroso de Philippe Larkin sobre esse legado de sofrimento que muitas vezes herdamos dos pais. Chama-se This Be the Verse. Eis aqui o verso, e assim diz.
abre aspas, they fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had, and add some extra just for you. But they are fucked up in their turn by fools in old-style hats and coats, who half the time were stop stern, and half that one another throats. Man hands on misery to man. It depends like a coastal shelf. Get out as early as you can. And don't have any kids yourself. Fecha aspas. Que na minha tradução macarrônica diz isto. Eles te ferram, teu pai e tua mãe. Talvez sem querer, porém te ferram. Despejaram em você as culpas que tinham e incluíram extras, só para você. Mas eles também foram ferrados por cretinos de casacos e chapéus antiquados, que metade do tempo eram caretas ou severos, e a outra metade passavam brigando. A desgraça passa de pessoa para pessoa, vai ficando tão funda como uma fossa marinha. Saia daqui o quanto antes e não tenha filhos. Na verdade, acho esse poema sombrio demais. Não acredito, em geral, que a situação seja tão desesperadora nem tão sinistra, e me consta que, entre pais e filhos, também pode haver uma quantidade incalculável de luz. Mas sim, é verdade que essas relações tão essenciais estão entremeadas de felicidade e dor. Suponho que é inevitável projetar-se nos filhos de algum modo, da mesma maneira que é inevitável, por parte dos filhos, exigir dos pais uma dimensão mítica impossível. Ninguém quer causar mal a ninguém, mas a miúde causa, como provavelmente causou Mary sem querer e sem poder evitar, porque precisou lutar em muitas frentes. Eu não tive filhos, mas não por esse imperativo sórdido com que Larcan encerra seu poema. Na verdade, às vezes lamento não tê-los tido, porque procriar é um passo da maturidade física e psíquica. Só esse amor absoluto e cintilante que os pais sentem pelos filhos permite superar o egoísmo individual que faz você colocar a própria integridade acima de tudo. Quero dizer que os pais são capazes de morrer pelas suas crianças. É um imperativo genético, um recurso de sobrevivência da espécie, mas também um gesto do coração que faz você ficar mais completo, mais humano. Nós que não temos filhos, nunca cresceremos tanto assim. Eu não morreria por ninguém. Uma pena. Escrevi as notas finais deste livro num caderno de Paula Rego, uma das pintoras contemporâneas de que mais gosto, ou talvez minha preferida. Nasceu em Portugal em 1935 e agora vive em Londres. Comprei o caderno no Museu de Cascais, dedicado à artista, e é realmente lindo. Aqui e ali, espalhados entre as páginas em branco, há uma porção de desenhos de Rego, de modo que você vai escrevendo entre seus esboços. Por uma dessas curiosas coincidências, que tanto abundam a vida, Paula Rego tem uma série de desenhos tão brutal como tocante, intitulada Mães e Filhas, e que reflete tudo isso de que estamos falando. Deixo aqui uma amostra. Só que há mais pontos em comum, as coincidências coincidem. Como dizia o biólogo austríaco Paul Karmeier, autor de uma lei sobre casualidades, pois o marido de Paula Rego, que também era artista plástico, Victor Willing, morreu prematuramente em 1988, vítima de esclerose múltipla. Portanto, minha pintora preferida
também pertence ao vasto clube das viúvas. Que louco! Nunca pensei que em vivo o haria, porque tinha decidido não me casar. No fim, acabei casando, com Pablo já doente. Lembro-me de que, quando criança, brincávamos de pular corda com essa cantiga. Queria saber minha vocação, solteira, casada, viúva ou freira. E, dependendo de onde você errava e pisava na corda, assim se apresentava seu futuro. Enfim, a letra é tão escancaradamente machista que podemos nos poupar do comentário. Suponho que esse tipo de canção e o contexto social que implicava contribuíram para eu me tornar tão alérgica ao casamento. Mas, alérgica e tudo, aqui estou eu, viúva. Às vezes, com essa mania que todos temos de comparar nosso destino com o dos demais, olho as outras viúvas e faço incômodas e inúteis perguntas sem resposta a mim mesma. O que será que é melhor? Seu companheiro falecer de repente, como Pierre Curie, ou após um tempo de dor e sofrimento, como Pablo, 10 meses, ou o marido de Rego, esclerose múltipla e inferno? O que será que é melhor? Enviuvar jovem e então poder refazer a vida? Ou mais velha, quando é mais difícil, embora você tenha curtido mais seu cônjuge? Em julho de 2011, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, publicou um estudo sobre a depressão realizado em colaboração com 20 centros internacionais, 2 deles espanhóis. A pesquisa foi feita com 89.037 cidadãos de 18 países, ou seja, a amostra era realmente grande. É um trabalho muito interessante que compara todo tipo de fatores, renda, cultura, sexo, idade. Mas o que agora me interessa, e por isso toco no assunto, é que descobriram que estar separado ou divorciado aumenta o risco de sofrer depressões agudas em 12 dos países, enquanto ser viúvo ou viúva tem menos influência em quase todos os lugares. Achei um dado incrível, chocante, que parece ir na contramão do que observamos e achamos lógico. Mas, se não se tratar de um erro, e se for assim mesmo, o que isso significa? Que os separados ou divorciados se sentem fracassados? Que, quando seu cônjuge morre, enquanto ainda é seu cônjuge, você pode mitificar essa relação, torná-la eterna, considerá-la bem-sucedida? Será que essas malditas mortes podem gerar algum pequeno consolo, afinal de contas?